Vamos, crianças! Amor. Te amo. Você precisa crer que as coisas vão melhorar. Antes de qualquer coisa, é preciso fé. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não entendemos. Senhor Philip Murdoch? Sim? Pela gravidade do ferimento, estamos fazendo o possível para mantê-la viva até amanhã. Pai, cadê a mamãe? Mas é nesses momentos Essa é a mamãe, filho. que a fé se torna mais forte. Nós precisamos divulgar a história da sua mãe para o máximo possível de pessoas, para que qualquer pessoa de qualquer lugar possa orar para Deus pela Renê. Peço que compartilhem a história da Renê com seus vizinhos, pela internet. Vamos formar um exército para que a Renê tenha a cura completa, e eu tenho fé nisso. Do jeito que ela tá, ela sobreviver essa noite vai ser... Milagre. Para aqueles que têm fé, nada é impossível. Fé é acreditar nas coisas que se esperam. E com ela, o impossível pode acontecer. Por que isso foi acontecer com a gente? Ela é a melhor pessoa que eu conheço. Orem fervorosamente pela Renê. Vai dar certo, vai dar tudo certo, sempre dá. E se não der, é porque ainda não acabou. Fé para o impossível. 20 de fevereiro, somente nos cinemas. Boa noite, shalom, shalom para todo mundo. E nesta noite é uma noite bem especial, né? Uau, muito especial. É um podcast que traz assim uma alegria muito grande para o nosso coração. Então, boa noite para a mesa. Excelente noite. nós Eu já quero começar Então, falando forte. Muita alegria no coração da gente de ter o pastor Felipe aqui conosco. Sim. Meu Deus, esse homem tem uma experiência de vida com Deus muito grande. Vocês são muito generosos, muito generosos. Imagina, hoje ouviremos alguém com muita experiência de fé, trazendo para nós aqui Sim. as suas experiências pessoais, da sua família, o corpo de Cristo. Vamos aguardar para... E eu quero convidar já, né? Quero convidar primeiro, antes de falar do assunto, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o seu like. Mas hoje eu vou fazer um pedido muito especial. Compartilhe esse podcast com quem precisa de um milagre. Porque é a história real de um milagre. Você lê a Bíblia e são milagres e é verdade. E as pessoas dizem, mas isso foi há 2000 anos atrás. Não, ele continua sendo o mesmo. Então, nós vamos ouvir um milagre agora, hoje, e você pode viver esse milagre. Então, não fica com esse podcast só para você, compartilha para muitos. E nós vamos contar essa história fenomenal de milagres, de ressurreição, de cura, de tudo. Mas antes eu quero dizer, muito bem-vindo, pastor Felipe. Pastor é uma alegria Mayra, imensa ter é uma você alegria enorme estar aqui, é uma alegria enorme conversar com vocês, conhecer vocês mais e também falar com os ouvintes aqui do seu podcast. Obrigado pela experiência, obrigado pela oportunidade. E, assim, quem não conhece, ele vai se apresentar, mas eu quero resumir. Tem um filme que já está, e a gente convida fortemente, nós vamos fechar uma sala para a igreja aí, e tem um filme já, que é o nome do filme, Fé para o Impossível, ele já está nas salas de cinema, e é uma história que aconteceu há pouco tempo atrás. É uma história de milagre, de ressurreição, de cura, como eu disse. E eu gostaria que o pastor contasse o episódio, você que não conhece a história. Correto. Eu sou pastor de uma igreja. Era uma sexta-feira, dia 26 de outubro de 2012. Como todo pastor, eu fico assim um pouquinho estressado nas sextas-feiras, porque eu tenho que cavar e achar alguma coisa bacana para falar com o pessoal, né? Uhum. Então, estava estudando ali em casa. E mais ou menos 9 da manhã eu recebi uma ligação de alguém que estava se identificando como guarda municipal, né? E aí falou assim, puxa, você conhece uma senhora
que estava caminhando na praia, que dirige um carro vermelho, tudo que é René, né? Mas, né, sendo bom carioca, eu falei assim, mas por quê, né? Que é isso, né? Aí eles foram falando que teve um acidente, falou que era um acidente. Ele pegou a chave, ela estava sem documento, pegou a chave com ela e foi procurando o carro que abria. Dentro do carro viu alguns folhetos da igreja, na época que a gente usava folheto, né? Isso. E aí ele ligou para a igreja deu o meu nome e falou assim, tem que ir direto para o hospital. A sequência da história, para resumir, a gente pode ver mais a fundo daqui a pouco, mas ela foi... ela entrou em coma imediato. Um morador de rua que estava caminhando junto com ela na ciclovia, ela caminhava 3 vezes na semana, deixou as crianças na escola, caminhava, e um morador de rua pegou uma tora de madeira, bateu na cabeça dela múltiplas vezes, ela entrou em coma instantâneo, passou por 6 cirurgias emergenciais cerebrais, removeram a calota craniana, muito, muito sério. Os prognósticos era de que 62% de chance de falecer dentro de 15 dias e 92% de chance de ter sequelas graves. E as sequelas graves, eu perguntei o que é isso, eles falaram nunca sair do hospital, então home health, em cama hospitalar para o resto da vida dentro de casa, com um atendente, com enfermagem 24 horas. Aí eu tive que... puxa, vou aceitar isso ou não? Qual é a postura de um pastor diante de algo assim? E esse foi o grande resumo, né? Mas naquela jornada de um dia, que virou uma semana, que virou um mês, que virou 2 anos, aprendi muitas lições sobre fé. Assim, muitas lições sobre fé, né? A Bíblia, Jesus fala, né, que fé é como uma semente, né? Como um grão de mostarda, como uma semente. E no sentido de que ela foi dada a nós, é um presente. Mas existe um processo para aquela semente germinar, crescer e virar uma árvore que se multiplica. E eu acho que eu aprendi algumas coisas sobre esse processo de crescer. Muita gente fala assim, puxa, eu não tenho fé como ele, eu nunca ia poder fazer isso. Mas em Efésios 2:8 diz que fé é um dom, né? Que a própria salvação a gente tem, porque não vem, é um dom de Deus e não vem de nós, né? Então, essa é assim, um resumo da história, né? Mas espero que a gente, na conversa, a gente pode... esmiuçar, né? Vamos sim. Sim. Aliás, eu queria fazer uma pergunta, porque a trajetória da fé, nós vivemos também, né? Eu tive câncer. Sim. Então, a trajetória da fé, ela tem... As pessoas acham que nós somos, assim, heróis, né? Mas não é. Tem desânimo, tem frustração... Tem dias em que você acha, não, eu acho que eu vou ter que me adaptar à atual circunstância. Porque, senão, quando a gente conta um testemunho, a gente costuma contar o que é verdade. Só que a gente, às vezes, não é por nada, não, porque a gente acha que é uma coisa tão lógica, mas não é. Aí as pessoas acham, não, mas comigo não vai acontecer, porque tem dias que eu acho que eu não creio. Mas sabe, é uma caminhada. Eu queria que você falasse sobre isso. E a minha outra, vou embutir uma outra pergunta, porque você também teve que lidar com o perdão, né? A uma pessoa que você não conhece. Sim. E talvez com questionamentos, porque estou te servindo. São perguntas que todo mundo faz quando passa por alguma coisa nesse sentido. Pastora Naira, tem um versículo que me impactou muito nessa trajetória, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que fala... Tome muito cuidado com a maneira que você vive, né? Não viva como alguém insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aparentemente, nesse versículo, dias maus são algo que Deus pode usar para gerar grandes oportunidades. Na nossa história foi exatamente isso que aconteceu. Vimos um Deus que é perito em pegar algo que foi intencionado para o mal e gerar algo lindo através disso, né? É quase como se fosse
a história de José, né? Tanta coisa ruim aconteceu com ele, foi traído pela família, foi jogado, vendido como escravo, foi jogado no presídio por causa de uma calúnia. Quando tudo parecia que estava começando a melhorar, veio uma calúnia, ele jogado no presídio. É muita dia mal. E o sentimento que era gerado dentro dele era um sentimento de injustiça. Sim. Porque tudo era injustiça. Mas era. E era injustiça. E aí, mas você vê que no final da carreira dele lá, falando com os irmãos, ele fala assim, o que foi intencionado para o mal, interessante, ele fala assim, Deus usou para salvar a vida de muitas pessoas. Não foi apenas, puxa, eu fui vindicado. Não foi apenas, puxa, eu imagino ele no meio do problema, no meio daquelas notícias ruins, ele podia ter falado assim, caramba, puxa, Deus me tira do presídio, Deus me liberta da escravidão. E Deus fez tudo isso. E Deus ainda fez muito mais, abençoou ele, eu imagino, com riqueza, número 2. Mas o que realmente ficou claro é que todos aqueles milagres eram pequenos. Diante do milagre, Deus vai usar para salvar muitas vidas. E se você olhar a família toda dele, de Jacó, que ia morrer por causa de falta de comida, foi alimentado. Eles foram relocados para um lugar próspero. Deus usou aquilo para alimentar nações e nações e nações foram alimentadas. Egito foi alimentado. A linhagem de Jesus foi provida de alimento. Sim. Incríveis milagres aconteceram, mas às vezes nós estamos no meio da nossa necessidade e aquilo é tudo para nós, é normal, aquilo é tudo para nós. Mas aquele versículo em Efésios, grandes oportunidades podem vir de dias maus. Sim. Grandes. Interessante nisso tudo é que a gente está... Hoje, para nós, é fácil contar a história de José. Né? Não é verdade? Viver é outra coisa. Para nós, hoje, é fácil falar sobre a experiência que vocês dois viveram, o Felipe e a Renê. Né? Hoje é fácil, mas naquele momento que você estava diante da catástrofe, da perda da sua esposa, né? Da injustiça, da ingratidão, da covardia... Tudo que não deveria ter acontecido e aconteceu, como é que você poderia, naquele momento, colocar a sua fé em ação? Exatamente. Que foi o que você fez. Foi. Mas você fez crendo como? Crendo em quê? Eu quero que você fale disso para nós. Como é que essa fé entrou em ação assim? É isso, né? Eu tenho entendimento. O que eu queria entrar lá, né? Como... Não, pastor, você é pastor, queria entrar lá na UTI e falar assim, mulher... Fique de pé, pegue sua maca e ande. Eu realmente era o meu sentimento, eu pensei, Senhor, é isso. Para um milagre, eu pensei, puxa, você está sendo fraco, porque fala isso, Deus quer... Mas, na realidade, aquilo, se eu fosse fazer isso naquela situação, para eu fazer, ia ser presunção, e porque aquilo não estava no meu coração. E eu fui percebendo que a fé é uma certeza, né? Sim. Fé é uma certeza das coisas que outras pessoas não conseguem ver. E eu fui percebendo que eu não tinha fé. Eu queria falar isso, mas eu acreditava que Deus podia fazer isso, mas eu não tinha fé para isso. Então, já no primeiro dia, ou no segundo dia ali, ela já tinha passado por 2 cirurgias. Eu olhei para ela e um lado do corpo dela estava tremendo. Ela estava em coma profundo, né? O outro lado não estava tremendo. Chamei o neurologista e eu falei, olha, eu notei que um lado dela está tremendo e o outro lado não. E o neurologista falou assim, isso é um sinal muito ruim, porque tremer é uma reação, é só reativo, né? Pessoas em coma fazem isso. Mas o fato do outro lado não ter movimento nenhum mostra que nem movimentos reativos tem, o cérebro foi danificado tanto. Eu falei, ok, obrigado. Aí eu pensei, eu já sei. Eu não falei com ninguém, mas assim, escondido, eu lá fechei a cortina. Senhor, em nome de Jesus, que tremores aconteçam nos 2 lados do corpo dela. E assim foi uma oração. UTI, não podia ficar lá. Fui para casa, voltei no outro dia. E eu olhei,
os dois lados dela estavam Uau. tremendo. Aí eu chamei o neurologista, o turno tinha mudado, era outro. Eu falei, olha, os dois lados dela estão tremendo. Ele falou, não, isso é normal, é reativo. Para ele não significava nada, mas para mim era a premissa de uma série de orações. Então, para mim, aquela semente de fé começou a brotar. Aí, para mim, eu comecei a ver. E eu falei, agora eu já sei, Deus vai fazer um grande milagre aqui. Eu comecei a fazer vídeos. Já comecei a ver os sinais. Já comecei. Às vezes nós podemos escolher o que é que a gente vai olhar. A gente vai olhar um sinal que alimenta a nossa fé ou nós vamos olhar para tudo que não alimenta, né? E eu decidi, próxima oração foi que ela abrisse os olhos. Aí eu orei, no dia seguinte ela abriu os olhos estavam em coma ainda. Eu falei para o médico, não está em coma, é normal. Mas para mim era uma resposta em oração. Os olhos dela fechados, 23 horas, 59 minutos e 52 segundos. Mas aqueles 8 segundos dos olhos abertos era uma coisa que me alimentava. E o que eu acho é que, às vezes, nós precisamos escolher como priorizar a informação que vem para nós, né? Sim. A gente está no meio de um dia mau, câncer, um ataque, e a gente é inundado com um monte de informações. E essas informações são verdadeiras. Você sabe por que a sua guerra espiritual ali e até biológica, né? Porque era uma guerra espiritual e biológica. Sim. Porque você mexeram com o centro nervoso dela. Mexeram com o centro de comando de todo o corpo, do restante do corpo, até dos sinais vitais. Sim. Visão, audição, etc. e tal. Mas não era só isso, era todo o corpo. O centro de comando da vidinha dela estava ali danificado. Então, não era um milagre assim, restaura o fígado. Não, restaura fígado, rim, pulmão, bexiga. Mesmo. É um negócio violento. Quando você baixa na cabeça, quando você tem uma contusão em qualquer parte do corpo, é natural o corpo inchar. Só que na cabeça tem uma limitação. Então, dentro do crânio não consegue inchar porque você tem o crânio. Sim. Então, o único jeito de inchar é de forçar o cérebro a passar pela coluna cervical. Então, ele deforma o cérebro e por isso que pessoas morrem. Então, isso é o que aconteceu com a René. Ela levou as contusões, mas o cérebro todo foi forçado. Por isso que abrir o tampo. Por isso que tem que tirar a calota craniana. Sim. Mas sim, aí afeta a respiração, afeta tudo. Tudo pode parar a partir do cérebro. E sem contar que ela estava sujeita 24 horas por dia a infecções. É verdade. E ela teve uma infecção. E tudo isso são pequenos milagres que às vezes é o que você falou, é escolher para o que você olha. Aí você só quer ver o grande milagre. Mas peraí, eu também sempre prego, né, que são pequenos milagres que fazem um grande milagre. Exatamente. Essa é a minha história. É a construção, né? Essa é a minha história. Eu poderia ter sido curada de câncer, assim, ele orando, e eu achava que seria mais impactante. Mas e uma vez chorando, porque aí eu quero também saber o lado da Renê, porque eu tenho que falar, eu não sou uma super-heroína. Teve dia que eu chorava, tinha dia que eu tinha medo. Então eu falei para ele, por quê? Aparentemente eu estava fazendo a coisa certa. Não é? Eu estava na Índia, eu estava em viagem missionária na Índia. Como assim? Aí ele falou assim, eu falei, agora eu vou para radioterapia, eu vou para cirurgia. O que está acontecendo? Mas, Felipe, foi lá na Índia que ela recebeu uma agulhada, uma espetada dentro da mama e que não tem normalmente não existe. Essa agulhada foi a que a despertou para procurar a médica que achou que encontrou o carocinho lá dentro. Sim. Eu já tinha feito Então foi na Índia, foi lá no Eu já tinha feito meus exames, eu só faria daí 1 ano. Eu sempre fui muito bem prudente, né? Mas quando eu entreguei meus exames, estava tudo ok. Deus teve que dar essa dor para refazer os exames. Mas o que eu ia falar é no sentido de que seria mais impactante ele orar, a igreja orar e eu ser curada. Aí eu, chorando, perguntei para ele, né? Falei, puxa, por quê? Aí ele falou assim,
porque você vai ajudar muitas mulheres com câncer. Sim. Você vai entrar naquela máquina foi no de... espírito que eu Ele falei falou isso, assim, porque você vai depois, entrar logo em naquela seguida- máquina de radioterapia e você vai saber o que uma mulher sente quando entra numa máquina. Você vai ter que lidar Não só com isso, o emocional entrar dela, na né? sala de cirurgia e não saber se vai ser o quadrante, se chegou a um linfonodo, você não vai saber. Então, você vai saber qual é a angústia de deitar numa sala de cirurgia e saber se você vai com mama ou sem mama, você Sim. sai. Então, hoje, quando pessoas com câncer vêm falar comigo, eu sinto com uma intensidade, porque eu conheço os pensamentos de medo, de dúvida, de fé, a angústia. Então, é a mesma coisa. Então a gente está, nesse momento, né, falando com você a parte sua de fé. Sim, sim, sim. E você falou de um livro de fé, não é? Então, eu formatei os aprendizados que eu tive nessa trajetória. O filme fala sobre uma trajetória de um mês, principalmente, né? Mas foi uma trajetória de 2 anos. Eu formatei e escrevi um livro. Pastora, o livro está legal, eu gostei do livro. E é gratuito, eu simplesmente quero que esse livro seja usado para as pessoas que veem o filme, mas que algumas das pessoas que vão ver o filme querem cavar um pouco mais e querem mergulhar um pouco mais na base bíblica do que aconteceu. O nome do livro é Fé para Viver o Impossível, né? O filme é Fé para o Impossível, então o livro é Fé para Viver o Impossível, gratuito, download no site que é o meu nome, que é philipmurdoch.com, que é philipmurdoch.com. Entra lá, faz o download, compartilha o link com quem você quiser. O que a gente mais quer é que essa mensagem seja usada para abençoar vidas. E como que continuou a sua trajetória? Então, é impressionante porque a gente é inundado... A gente quer saber da Renê, né? A gente é inundado com notícias ruins e a gente tem que decidir o que eu vou... a gente prioriza. Né? Em 2 Coríntios 10:5 fala que a gente toma cativo pensamentos e trazem eles à obediência de Cristo. Então, no passado, você vê lá, quando a Renê estava passando por isso, algumas pessoas falam assim, não confessem que ela está em coma, mas ela estava em coma, né? Não confessa. Muita gente falando assim... positiva, né? Muita gente falando, não fala isso, não fala isso, você está expondo ela, mas... A realidade é que os médicos, eles querem nos ajudar e eles estão falando a verdade. E quanto tempo ela ficou em coma? Ela ficou em coma umas 2 semanas, 3 semanas. Mas e a saída de coma não é um dia você está em coma e outro dia você não está. O coma vai gradativamente diminuindo, né? Mas o que eu percebi é que os médicos estavam falando a verdade. Ela estava em coma. Mas existe uma verdade superior, né? Fé é a prova ou a certeza das coisas que outras pessoas não veem. Os médicos estavam vendo coisas naturais e era verdade, sim. Eles estavam honestos e a gente deveria ouvir os médicos, mas existe uma verdade superior, né? E essa verdade superior tem um nome, é Jesus, né? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é tudo que os médicos estão falando, mas tem uma verdade superior que está contida dentro da palavra de Deus, e essa verdade superior é mais positiva. Então, quando nós ouvimos todas as informações, a gente deveria ouvir, eu sou alguém técnico, eu gosto de mergulhar nos detalhes biológicos, eu gosto de aprender, mas existe uma verdade superior que a gente precisa priorizar ainda mais. Então, sim, ela está em coma, sim, ela tem 92% de chance de sequelas graves, mas existe existe a palavra de Deus que a gente pode crer que por suas pisaduras nós fomos curados. E muitos versículos. Eu imprimi 33 versículos que falavam sobre cura, colei na cabeceira da cama dela e eu simplesmente fiquei meditando, porque os que os médicos falam é verdade, mas existe uma verdade superior. Sim. E nós precisamos tomar cativo pensamentos
e tornar eles obedientes a Cristo. Então, pegou a infecção hospitalar, ok, mas Deus vivifica os mortos. A verdade é que você precisou da fé inabalável. Sim. Porque você ouvia diariamente o diagnóstico, o prognóstico dos médicos, qual era a esperança que eles tinham, que era uma esperança muito falha, muito pequena, mas a sua tinha que estar em alta, a sua fé tinha que estar em alta. Era um combate diário, né? É um combate. É quase aquela luta de espírito, né? Que milita contra a carne, né? Era você com algo extraordinário numa visão e quando você caía na terra, era aquela visãozinha da medicina que não tem muito poder. E você teve que lidar, você acabou de falar, né, de confissão positiva. Eu acho que você teve que lidar com dois extremos, né? Porque eu acho que a confissão positiva é um extremo. Isso. Como é que eu vou negar a realidade? Eu posso, como você falou, escolher o que eu olho, o que eu vou pensar. Tudo bem, os médicos têm razão, mas eu tenho um médico dos médicos. Agora, eu ficar falando, parece muito, desculpa, pastor, mas parece muito, eu não nasci em lar evangélico. Sim. E a minha mãe, os meus seguidores sabem disso, minha mãe, ela tinha tanta sede de Deus, graças a Deus, depois ela veio encontrar Jesus, mas ela tinha tanta sede de Deus que ela ia em todos os lugares. Tinha um lugar que ela me levava e eu sou traumatizada com isso, que ela me levava na Sheixunoye, uma seita, e tipo assim, eu estava com dor de cabeça e minha mãe falava, não pode falar que está com dor de cabeça. Fala, você não está com dor de cabeça. Mas está doendo, mãe. Não, vai atrair. Não. Aí, quando eu vi isso entrar no meio gospel, eu sei. Eu falei, gente, isso é seita. Exatamente. Então, a linha fina é você entender que existe uma verdade superior. Sim. Então, a gente vai escolher acreditar naquilo sem negar as outras coisas, porque ela estava em coma, né? Sim. A cabeça estava deformada, ela estava com morte de parte do cérebro morto, e ainda está. Se fizer uma ressonância na cabeça dela, vai ver lóbulo frontal, 2 lóbulos bilaterais, lóbulos temporais danificados. Então, está danificado, mas Deus é capaz de pegar aquilo e transformar e reconectar, e foi o que aconteceu. Incrível. E nessa trajetória, teve algum momento em que, assim, como eu disse, né, teve alguma piora que deu um baque em você? Quando você está seguindo uma trajetória, você recebe boa notícia, depois mais uma boa notícia, mais uma boa notícia, mais uma boa notícia, você projeta sua emocional nisso. Aí, quando tem uma coisa negativa, é muito ruim. É muito ruim. Então, a primeira coisa foi uma infecção hospitalar que ela teve, que foi muito ruim. Durou uns 2 ou 3 dias, mas ela quase morreu ali. Mas o pior mesmo foi quando ela foi melhorando, ela estava conversando, estava caminhando, estava voltando a ser René. E aí teve um momento onde precisavam fazer mais uma cirurgia, colocar de volta a calota craniana. Os médicos falaram assim, não, isso é uma cirurgia normal, é fácil, não é difícil. Foi o que eu pensei, né? Uhum. Mas aí, quando ela voltou da cirurgia, ela voltou com sérios distúrbios psicóticos, né? Ela voltou vendo alucinações, ela voltou vendo porquinhos voando, e ela gritava para eu pegar eles e castrar eles. Uhum. Ela tinha visitantes importantes, que, se falar o nome aqui, todo mundo conhece do meio gospel, queriam vir visitar a René, e René gritando, tira essa mulher daqui. E ela mordeu a minha mãe. Um domingo eu fui pregar, né? E a minha mãe ficou com ela. Ela mordeu minha mãe, tirou sangue. Então a René ficou bem mal. E os médicos falaram assim, olha, trauma craniano muitas vezes produz mudança radical de personalidade. Ou a pessoa vira tão passiva que nem quer tomar banho, ou então a pessoa vira agressiva. E aparentemente a René tomou o lado agressivo e às vezes é permanente. Uhum. Então a René falava coisas terríveis com os nossos filhos, né? Nossos filhos estavam simplesmente querendo orar, pequenos, né? Uhum. E ela falava coisas terríveis para eles. Então eu acho que foi o pior momento
de pensar, puxa, ela vai sobreviver, mas vai ficar desse jeito. Isso aí foi alguns dos dias mais difíceis. Os médicos falaram, ela foi liberada ainda para casa, ainda com alguns distúrbios. Os médicos me deram um remédio chamado Haldol, que é um remédio antipsicótico antigo, muito forte. E aí eu perguntei para o médico qual a dosagem que eu dou. Aí ele falou, dá o que você quiser. Ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, quanto mais Haldol você der, menos chance dos neurônios dela ir reconectando e ela voltar ao normal. Porém, mais paz e menos chance dela pegar uma faca e matar alguém. Então, você decide o que é. Então, durante o dia, a gente não usava, mas à noite ela começava a ficar muito agitada. E aí, na mesa, as crianças, a gente falava, tá na hora do Haldol. E eu dava uns Haldol para ela, e ela apagava e a gente tinha paz em casa, né? Porque até lá tinha que vigiar ela o tempo todo, porque nunca sabia o que ela ia fazer. Falando isso é terrível, né? Mas hoje ela está 100%. Ela está... Então, ela mesma. É aí que a gente entende que você teve vários episódios... sobe e desce. De atuação de fé. Sim. Então, E eu acho que um episódio também que ele deve ter vivido, porque no início do problema tem muita comoção. Eu lembro quando aconteceu. Teve muita comoção na mídia, todo mundo orando. E, assim, os próximos meses é normal, mas você falou de uma trajetória de 2 anos. Aí, quando você se depara com a tua realidade, eu acho que, assim, ele também... Eu gostaria de saber de você. Você teve momentos em que você se sentiu só você e Deus, né? Teve momentos, assim, especialmente no início, né? Onde eu tinha responsabilidades com a igreja, com a minha família, tinha responsabilidade de postura, eu sentia uma pressão, né? Por ser pastor, mas também dúvidas, né? Então, será que ela nunca vai recuperar? Será que ela vai morrer? Mas o que eu aprendi... eu fui aprendendo, é normal você estar numa situação assim e gerar a pergunta, né? Por que isso aconteceu comigo? É normal. Mas eu fui... eu acho que o Espírito Santo foi me mostrando que perguntas de por que isso aconteceu são perguntas que nos levam para trás. E a fé não está lá atrás. Mas existe uma pergunta melhor. Como eu vou sair dessa? Então, a pergunta como nos leva para frente. Então, eu não sei... a grande pergunta teológica, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu te faço essa pergunta agora. Hoje, depois de passado toda a provação, você encontrou qual foi o maior propósito de Deus nisso tudo? Eu ainda estou encontrando. E tem ondas e ondas e ondas de propósitos maravilhosos, mas uma das coisas, e foi a oportunidade de falar com os médicos, foi a oportunidade dos médicos falarem que... o médico falou assim, diante do que aconteceu, você pode até falar que foi um milagre. O médico não tem nada. Então, foram poder conhecer Vanessa Giacomo e Dan Stuba, que ter conversas espirituais com eles, com Danilo Gentili, com um monte de pessoas, com Rogério Vilela, são oportunidades. Mas eu acho que o maior, até agora, não estou dizendo que Deus parou, mas até agora vai ser esse filme. Né? Esse filme que lançou agora no dia 20 de fevereiro, esse filme é uma ferramenta. É uma ferramenta na mão das pessoas. Porque a gente recebe muitos filmes bons que vêm dos Estados Unidos, que são atores que ninguém conhece aqui e são atores que mesmo nos Estados Unidos, no mundo secular, as pessoas não conhecem. Mas esse filme, Fé para o Impossível, que lançou dia 20, quinta dia 20, é um pouco diferente. Porque esse filme foi feito com atores que todo mundo conhece. São atores... renomados, atores globais aqui no Brasil. Que também foram impactados com a história. Foram não impactados tem como atuar e estão sem... sendo.
Esse filme, você pode chamar seu vizinho que, de repente, não caminha na mesma trajetória espiritual que você caminha, e ele vai conhecer. Puxa, vamos ver o filme lá com Dan Stuba, Vanessa Jaco. Ah, tá legal. Você pode chamar a pessoa com quem você trabalha, com quem você estuda. É uma ferramenta de evangelismo. Agora, eu não estou dizendo que assistir o filme a pessoa vai, na hora, entregar a vida a Jesus. Talvez, eu oro por isso. Mas vai ser ligado um interruptor espiritual na vida das pessoas. Fora pessoas que é estão isso? enfrentando problemas impossíveis, a força que vai receber. Eles vão ver, exatamente, vão se encher de esperança, vão conectar com fé. Eu acho que é pessoas que estão precisando de cura, mas também pessoas que estão precisando de unidade na família. Sim. A história fala sobre isso, o filme fala sobre crises familiares que a gente passa quando a gente tem fatores estressantes de fora e como navegar por isso. Eu acho que o filme vai... na pré-estreia, recebi, após uma adolescente, aos prantos, 18 anos a menina, 18 anos aos prantos, falando assim, ora por mim, ora por meu relacionamento com meu pai é pastor, e a gente está com um grande vazio no nosso relacionamento. O que eu mais quero é ter meu relacionamento com meu pai, que é pastor, restaurado. Eu acho que vão ter muitos milagres. Alguns que a gente vai saber, mas a grande maioria aqui, só lá no céu, talvez, né? Mas aqui nós não vamos saber. Então, esse filme é um filme que vai impactar, vai ser uma onda de impacto espiritual na vida das pessoas. Então, eu queria já pedir para os ouvintes aqui do podcast, vão no filme, leva um grupo. Fecha, a igreja deve fechar também as salas, como Sim. a gente faz com muitos filmes. Sim, pode fechar as salas e é maravilhoso. Fechando sala, às vezes o pastor pode até dar uma palavra breve no final. Mas mesmo sem burocracia, se quiser levar grupo de 20 pessoas ou mais, só chegar no guichê. Não precisa só chegar no guichê na hora. Falar que eu tenho um grupo de 20 pessoas, já está negociado para... meia entrada. Então, meia entrada, um grupo de 20 pessoas ou mais. Por quê? Porque o intuito do filme é que Deus possa salvar a vida de muitas pessoas. Né? Amém. E a parte da Renê? Quando ela tomou consciência do que tinha acontecido? A Renê foi melhorando, mas teve um episódio que é o mais impactante. Né? Ela estava entubada, e eu não sei se você... já viu alguém entubado, mas é terrível. Assim, uma das coisas mais nojentas que tem a boca da pessoa que está entubada, é terrível. Mas aí eles conseguiram desentubar ela foi melhorando, mas a boca dela ainda estava terrível. Aí eu perguntei para os médicos, dá para a gente escovar o dente dela? Os médicos falaram, claro, aí eu ajudei ela a chegar até o banheiro, e tinha um grande espelho lá e uma pia no banheiro. A gente já estava numa sala semi-intensiva, que é uma sala particular. E naquela época ela estava sem cabelo, mas também sem um lado do crânio. Estava fora. Vou até achar a foto aqui para mostrar para vocês, porque é chocante, mas totalmente afundado. E aí ela se viu ali, no espelho, e ela viu a cabeça dela completamente deformada, e ela falou assim, caramba, eu vou ficar desse jeito? Eu vou para uma mulher, meu Deus. Para uma mulher, ó, assim, ó. Ela estava desse jeito assim, e ela se olhou no espelho desse jeito. Ela não conseguia falar naquela época, mas ela olhou no espelho e ela falou assim, né? Eu falei, pode ficar tranquila, Renê, os médicos vão acertar isso na sua vida, né? Vão acertar isso na sua vida e vai ficar melhor. Então, foi isso que a gente precisou, né? Viver por isso. Então, depois disso, a Renê lutou muito, né? Ela foi... quando a gente saiu no hospital, tem fisioterapia, tem um monte de coisa. Mas quando a gente recebeu alta do hospital, o médico falou assim, melhora, acontece
1 ano. Depois de 1 ano, você não vai melhorar. Então, faça fisioterapia. E a gente foi buscando e não encontrei ninguém que fazia fisioterapia para esse tipo de coisa, só o Hospital Sara. E aí a gente tentou de tudo, entrar Lá no em Hospital Brasília? Sara. Tem um no Rio, tem uma lá na Barra, tem um. Mas a gente estava assim, então eu falei, Renê, eu vou ser seu fisioterapeuta. Aí eu fui, olhei no Google, era novembro, então a gente foi para a piscina do condomínio, aí eu mandei ela fazer exercício, mandei ela fazer as coisas para... E ela foi chorando. Coordenação, né? Coordenação motora, ela foi chorando, mas ela lutou. Então, eu sei que eu casei com uma mulher lutadora. Em casa não é muita luta, mas graças a Deus, esse lado dela, eu acho que Deus usou para ela se esforçou muito. É uma história muito linda. Então, e não esqueça que tem o livro, né, gente? Porque o livro complementa. Eu acho muito importante. E se você não entendeu, repete, por favor. Então, esse livro o download gratuito. Isso, é um e-book, download gratuito para quem quiser, pode compartilhar com quem quiser. www.philip, Murdoch, MURDOCH.com. E aí você entra lá no site, você vai ver meu nome lá, e você pode fazer o download, vai ser enviado para o seu e-mail. Aí você leia, porque é um livro curto, mas é um livro bacana, legal, que vai encorajar você muito. E as pessoas podem estar perguntando por que ela não está aqui, né? E é porque ela está, justamente pelo lançamento do filme, ela está com muitas entrevistas, é uma agenda superlotada, mas ela virá. Ela virá, com certeza, e ela vai gostar de vir. A gente está, no momento, fazendo mais ou menos 8 entrevistas por dia. Hoje eu tenho 2 podcasts, ela também. Então, nós estamos trabalhando porque realmente acreditamos que esse filme vai ser uma ferramenta para botar na mão de pessoas. Então, a gente... eu só queria esclarecer uma coisa que você falou aí, que o filme foi lançado dia 20 de fevereiro. Sim. Qual fevereiro? Dia 20 não, agora. Será lançado, então. Eu falou que foi. Aí eu entendi. Eu falei, será que foi... É porque hoje é dia 18, não é isso? 17? Porque vai passar na segunda que já passou. Ah, entendi agora. Foi o que eu pensei, que ia ser editado. E eu que estou aqui não pensei. Eu estou aqui. Porque a gente se perde. Né? Então, e as crianças, né? Porque as crianças, não sei se eram crianças ou eram adolescentes. A mais velha tinha 17, o mais novo tinha 10. E eu sou, assim, bem curiosa. E quando passou esse surto? Durou quanto tempo o surto psicótico? O surto foi melhorando, a gente foi acostumando a usar Haldol. Uns 3 meses a gente precisou usar Haldol. Quando a Renê, finalmente a gente conseguiu uma vaga no Hospital Sara e ela começou a ser atendida lá por neuropsicólogos e neuropsiquiatras, eles falaram assim que podia parar de usar o Haldol. Eu estava um pé atrás, né? Mas a gente parou e ela foi melhorando muito, né? Ela foi melhorando muito, nunca mais precisou usar nada de... Milagre completo. Né? É milagre completo. Hoje ela está... A única coisinha que ela tem... Eu ia perguntar. É uma sobrancelha paralisada, né? A única coisinha. O resto, ela é a mesma mulher. E se tem algumas diferenças, ela tem uma alegria pela vida, assim... É incrível, né? E uma gratidão a Deus. Eu queria aproveitar, naquela época, pastor Nairo, a senhora mencionou que sabia, muita gente orou pela gente lá no ano 2000. Hoje, se tem uma mensagem que eu quero trazer aqui, obrigado. Obrigado por todos os seus ouvintes. Eu, Renê, nossa família toda, nós temos uma dívida de gratidão que nunca vamos poder pagar. A igreja ficou mobilizada. E ficou mesmo. A gente orou muito. E nós estamos tão gratos pela participação espiritual das igrejas, da sua igreja e de outras, e de pessoas que oraram pela Renê, tão gratos que nós somos. E hoje a gente quer compartilhar
essa gratidão através do filme, outras coisas, livro, outras coisas. E quando a gente olha, a gente já tem como responder, né? Por quê? O porquê a gente já está vendo. Olha o que está produzindo isso que aconteceu. verdade. Olha esse movimento de fé. Como as pessoas hoje, sabe, eu trabalho com gestão emocional e hoje existe uma síndrome que ela aconteceu, ela surgiu a partir da pandemia e ela se chama definhamento. E eu venho alertando. O definhamento, agora eu estou falando de emoções. O definhamento é um estado emocional de desânimo crônico. Sim. Não é uma depressão, mas é falta de esperança, desânimo, falta de motivação crônico. E aconteceu, é como o sonho foi roubado de muita gente. Alguns se reinventaram na pandemia, outros faliram e se enterraram vivo, e em várias áreas da vida. Alguns pegaram pânico de se envolver na igreja, a igreja em casa. Então, isso tudo faz parte de uma síndrome que surgiu. E é muito importante esse filme, neste momento, para ativar a fé em pessoas que estão em desânimo, em pessoas que o sonho foi roubado. Gente, mas olha só, ela estava caminhando, o sonho dela foi roubado de ser saudável. Mas olha o que está acontecendo hoje. Uma das coisas interessantes é que fé é um presente, é um dom que Deus nos dá, mas fé necessita de esperança, né? E se você olhar em Hebreus 11:1, fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, para ela é um presente, mas para ela crescer, ela puxa de uma matéria-prima de esperança. Então, quando nós não temos esperança em nada, quando a gente está desanimado com tudo o que a senhora está falando, a fé tem pouco para ela puxar, para ela crescer, porque fé é a certeza das coisas que nós banhamos em esperança. Então, essa atitude de esperança, essa atitude de falar assim, eu não tenho certeza se a Renê vai ser curada, mas eu espero que sim. Essas atitudes são de onde fé pode puxar. E nunca vamos ter uma fé madura na nossa vida se nós não temos uma vida que banha todas as coisas com esperança. E se a gente pudesse definir esperança, a gente diria que é uma expectativa de algo bom no futuro. Isso, exatamente. É uma expectativa. O mundo chama de otimismo, né? Mas eu não acho ruim, não. Só para falar, uma palavra que o pessoal secular entende, aquilo é de onde a fé puxa. Fé é ativa, esperança não é ativa, mas é uma atitude de que o bem, que Deus nos ama, que Ele tem coisas boas para a nossa vida. Uma vez, quando eu preguei, eu coloquei duas pessoas mostrando a diferença da expectativa. A gente vê, pelo que a gente lê em Salmos, a expectativa de Davi, ela não foi enterrada no deserto. Aquele período que ele viveu no deserto, ele tinha uma expectativa de que a palavra de Deus, ele não sabia como, mas que a palavra de Deus ia se cumprir. Mas depois eu vejo, em contrapartida, Jacó, quando ele recebeu a notícia de que o filho dele tinha morrido, essa é uma das passagens que mais me deixa impactada na Bíblia, que ele acredita na mentira, porque era mentira, ele pega as roupas de José, e está escrito na Bíblia que Jacó chorou e ninguém conseguia consolar Jacó. Isso é muito forte. A esperança foi roubada ali de Jacó. E ele chorou sobre algo que estava vivo. Então, para mim, a fé está vivo, é a promessa de Deus que está viva. E se você perde a esperança, você está enterrando vivo aquilo que enterrando aquilo que está vivo. Então, essa é uma palavra que eu olho para mim mesma sempre. Eu falo, Deus, não me deixa que eu enterre, como Jacó, algo que está respirando, está vivo. José está vivo, então, mas ele acreditou na mentira. Mas essa palavra foi colocada lá atrás, da parte de Deus para o seu povo, quando disse, eis que coloco diante de vós a bênção que gera vida e a maldição que gera morte. Escolha a vida. Escolha a vida. Então, você escolheu a vida. Você preferiu colocar a sua fé canalizada para a vida. Porque se você também perdesse a esperança, a sua fé ia ser de que ela ia padecer, de que ela não resistiria. Exatamente. Da mesma forma era a fé. Era fé para o pior e fé para o melhor. Então, escolha a vida. Eu acho que a gente consegue fechar trazendo a vida em abundância para o coração de todos nós, para vocês que estão
nos acompanhando. E eu desafio, né? Todo mundo que está acompanhando, como eu disse no início, se você entrou depois, compartilha essa palavra de esperança com quem está no hospital, compartilhe com quem está sofrendo. Não precisa ser só enfermidade física, não. Qualquer impossível. A fé é para você ver o impossível. Então, compartilha esse podcast, vá ao cinema e faz o download do livro do pastor. E a gente não pode finalizar sem ele orar por aqueles Com certeza, que estão eu gostaria só de fazer um um fechamento pequeno com o que aconteceu no domingo. No domingo, Deus me deu uma estratégia na hora do apelo. Você faz apelo na sua Faço, igreja? claro. Nós da antiga não perdemos tempo, né? Exatamente. Bota apelo em cima. E Deus me deu uma chave tão interessante que acabou convertendo em vários rendimentos ao Senhor. Eu falei o seguinte, eu tenho na minha mão uma chave e eu creio que os anjos de Deus entregarão a vocês agora uma chave, a igreja sem ser chamada à frente. E eu pedi que eles estendessem a mão e recebessem a chave. Eu falei, agora eu quero que você guarde essa chave. Quem é essa chave? Essa chave, se você recebe, ela te traz vida, né? Mas se você não quiser recebê-la, você pode abrir a mão que o anjo vai retirar da sua mão. Você entrega a chave. E deixei aquilo gerar no coração deles e por fim perguntei. Falei, quantos de vocês vão querer segurar a chave? Vem aqui à frente. Né? Vem aqui à frente. Quem não quiser pode abrir a mão que o anjo vai recolher, sabendo que você está abrindo mão da vida. Porque essa chave significa vida. Muito forte. E vieram algumas pessoas, umas 15 pessoas, 10, já me disseram que foi até 20, eu não contei. Mas vieram pessoas interessantes, que você via que elas estavam ali, sabe, envolvidas naquele... Sim. E é isso que a gente quer deixar para vocês que estão nos ouvindo hoje, acompanhando. Você tem uma chave disponibilizada que é Jesus, né? Ele é que abre a porta, ele é a porta, né? E se você quiser, você guarda essa chave contigo, não abre mão dela, entendeu? Mas se você não quer escolher a vida, se você prefere escolher a morte, né? Porque não deixa de ser a morte, é a morte espiritual, então você entrega a chave, devolve a chave agora nessa manhã, ou escolhe para essa noite, aliás, e fica com ela. Tem que segurar, Tá que bom? segurar a chave. Tu pode orar, pastor? Claro, claro. Pai, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor é um Deus bom, Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por agora mesmo passar na vida de cada ouvinte aqui desse podcast. Peço, Senhor, o Senhor conhece a trajetória de vida deles, Senhor. O Senhor conhece as pessoas que nesse momento estão passando por um dia mau, estão passando por um momento difícil. Pai, eu peço, Senhor, que agora, que inunda o coração deles de esperança, Senhor. Senhor, que enquanto eles escutam coisas boas e coisas ruins, que o Senhor ajude eles, Senhor, a priorizar as coisas. Amém. E, Senhor, alimentar a fé deles. Senhor, eu peço, Senhor, por cura sobre cada pessoa precisando de uma cura, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, por provisão em cada pessoa passando por um momento difícil na área financeira. Senhor, eu peço, Senhor, por a sua cura sobre relacionamentos que foram afetados e danificados no passado. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor restaure, Senhor. E, Senhor, eu te agradeço que o Senhor continue tocando na vida de muitas pessoas. E, Senhor, nós nos unimos agora orando por esse filme, Pai. Sim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, que a consequência Senhor, desse povo, filme vai ser a salvação de muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. E até a próxima, agora com a Renê. Até a próxima com a Renê, sim. Amém. Deus abençoe a todos.